Fala minha galerinha do sexto ano, tranquilo meu pessoal? Seguinte, minha galera, hoje aí nós vamos iniciar de fato a nossa apostila, tá bem? Na semana passada nós começamos a apostila, mas já começamos da metade, na página 12, não é isso? A semana passada, no vídeo eu falei pra vocês a diferença entre tempo e clima, certinho? Eu preferi deixar claro isso já pra vocês, vocês vão compreender melhor ao longo do capítulo, tá bem? Seguinte, pessoal, hoje nós vamos agora voltar lá pra página 3, tá bem? Que é a página que inicia a apostila, que inicia o conteúdo, certinho? Hoje nós vamos aí começar do começo, certinho? Falar sobre a atmosfera. Perdão, pessoal, não é página 3 não. Nós vamos começar aí juntos da página 4. Tranquilo? Seguinte, pessoal, a página 4 ela vai falar da origem e constituição da atmosfera. Ou seja, ela vai falar do processo de início da constituição da atmosfera, o início da constituição da atmosfera, e também vai falar do processo de camadas que existem nela, tranquilo? Da sua constituição no sentido do que ela tem. Ou seja, vai falar do processo de origem, de criação e de constituição, do que ela possui. Tranquilo? Vamos lá, minha galera. Seguinte, a apostila inicia com o primeiro parágrafo falando o seguinte, ó. A atmosfera foi formada por meio do resfriamento da superfície terrestre, o que ocorreu há cerca de 4,6 bilhões de anos. No fim desse processo, gases presos no interior do planeta foram liberados aos poucos para a superfície, enquanto o material pesado se acumulava no centro, onde se formou o núcleo. Com o decorrer de bilhões de anos, grande quantidade de vapor d'água também se desprendeu e passou a constituir a atmosfera primitiva, dando origem a fortes chuvas que auxiliaram no resfriamento da superfície. Ou seja, aí ele fala que que a atmosfera foi formada pelo processo de resfriamento da superfície terrestre, correto? E aí no fim do parágrafo, olha o que ele diz, ó. Com o decorrer de bilhões de anos, grande quantidade de vapor d'água também se desprendeu e passou a constituir a atmosfera primitiva. Ou seja, devido ao fato do vapor d'água também ter se desprendido, originou o processo de chuvas. E essas chuvas auxiliaram no processo de resfriamento. Ou seja, a partir do momento em que digamos que o vapor d'água ele se desprende, a partir desse momento e da origem das chuvas, porque isso que ocasiona as chuvas, nós temos o resfriamento e, no caso, a criação também da nossa atmosfera. Beleza? Então vamos lá. Segundo parágrafo. A atmosfera que se formou naquele momento tinha uma composição muito diferente da atual. Se respirássemos o ar que a constituía, morreríamos, asfixiados de modo instantâneo. Vamos lá. O que ele quer dizer? Quer dizer que o gás presente na atmosfera naquela época era impróprio para a vida. Aí vamos lá. Foram necessários diversos processos para se chegar à composição atual. Acredita-se que a atmosfera original praticamente não apresentava oxigênio, o que os níveis de gases como metano e dióxido de carbono, que é o gás carbônico, eram bem mais elevados. O que influenciou a mudança do gás carbônico para o oxigênio? Porque não há como ter vida se não há oxigênio, certinho? É necessária a presença de oxigênio, correto? Então, olha o que a apostila diz, ó. O surgimento de seres vivos que realizam a fotossíntese, ou seja, que conseguem transformar o gás carbônico em oxigênio, foi provavelmente o principal motor da transformação do ar tóxico que rodeava o planeta da atmosfera rica em oxigênio que conhecemos. Ou seja, a partir do momento em que nós temos o surgimento de um ser vivo, nós temos o início do processo de fotossíntese. E se nós temos o processo de fotossíntese, nós temos o processo de substituição do ar presente na época. Correto? Então, a partir desse momento, a partir desse processo, a fotossíntese, a presença de um ser vivo, ela se torna essencial para a constituição assim da vida humana e da presença de mais seres vivos. Certinho, galera? Então, a apostila, ela nos traz a origem, como foi criada a atmosfera e como foi o início do ser vivo na atmosfera. Tranquilo? Então, pessoal, a partir da página 5, aí a apostila nos trará algumas informações perante a atmosfera. A atmosfera é dividida em camadas, certinho? Aí na página 6,
e na página 7, nós temos a presença aí dessas camadas e as principais características dela. A troposfera, que é a primeira camada em relação a nós, tranquilo? Então, o que eu quero que vocês façam? Na página 6 e na página 7, tranquilo? Existem essas explicações perante essas camadas. Então, no fim da página 7 tem um exercíciozinho, somente para vocês conseguirem localizar, através desses textos, quais são essas camadas aí que a apostila pede para vocês colocarem. Tranquilo? Vocês vão ler essas 2 páginas, certinho? É importante que vocês tenham entendido o processo de atmosfera, como ela foi originada e o que ela significa, certinho? Depois vocês vão ler essas páginas, tá bom? E vão completar a apostila de acordo com esses textos presentes na página 6 e na página 7. Tranquilo? É o exercíciozinho básico, pessoal, da página 7. Beleza? Tranquilo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tenham é só me chamar, tá bom? Abraço.